O turismo de mergulho se tornou uma indústria multimilionária, atraindo milhões de pessoas para explorar o mundo submerso por todo o planeta Terra, movimentando a economia das cidades ao redor desses pontos de mergulho. A maioria das pesquisas do turismo de mergulho tem como foco a questão ambiental, incluindo a interação de mergulhadores e o ambiente submerso e os potenciais impactos ecológicos. Mas o que é o ato de mergulhar? O turismo assombrado envolvendo o ambiente submerso, ou seja, os pontos de mergulho, não é diferente do turismo assombrado terrestre que temos estudado ao longo do curso. Mas o que diferencia está na questão da profundidade no qual alguns lugares submersos estão, como o caso do Titanic, ou o Titanic, que é o mais conhecido. A sua profundidade não permite que mergulhadores sem equipamentos corretos possam chegar e estudar de fato o Titanic. Porém, segundo pesquisadores e mergulhadores, o que faz com que novos mergulhadores busquem por locais além de submersos, mas com histórias que envolvem eternos moradores submersos, e aqui eu quero fazer uma ênfase para lembrar que nem todos os locais submersos estão ligados ao turismo assombrado. Alguns são apenas pontos de mergulho, mesmo que tenham uma história por trás. Por não ter exatamente corpos ou pessoas que morreram no local e se mantiveram ali mesmo após a cidade ser submersa, não são turismo assombrado. Só envolve o turismo assombrado os pontos de mergulhos onde existem referências históricas e lendas de que pessoas morreram no local. No caso de naufrágios, como eu explico um pouco para frente em tipos de locais submersos, ou em casos de cidades submersas que haviam pessoas quando algum desastre natural as levou para o fundo do oceano, e pontos de mergulho onde mergulhadores acabaram falecendo, ou em casos como a gente está acostumado a ver em alguns filmes e séries e que são reais, onde as pessoas acabaram sendo mortas, assassinadas ou por suicídio naquele local e o corpo ficou enterrado de forma submersa. Mas voltando à colocação do que faz esses mergulhadores, as pessoas buscarem por esses locais, está em uma experiência ou um estado inconsciente que serve para criar o comportamento geral e a atuação social do indivíduo. Em outras palavras, a curiosidade e a compreensão dos fatos reais que fizeram com que esses locais submergissem e trazer à tona os fatos poucos conhecidos. Dessa forma, inspira-se outras pessoas a mergulharem nesses locais, ou procurarem por eles quando referimos a locais ainda sem ter uma localização confirmada. O fascínio pela morte, muitas vezes, não é algo consciente, mas inconsciente, principalmente no mergulho, onde nem todos viajam a esses pontos de mergulho com histórias por causa da morte, mas pelo fato de ver de perto como estão essas estruturas agora, como elas reagiram ou ainda agem de forma visual por terem afundado. Dessa forma, e por não ser o foco na morte ou a forma como ela ocorreu, esses locais submersos sombrios, apesar de terem lendas e muitas vezes provas de que existem fantasmas e encantados no local, estão cravados no patrimônio cultural e histórico, pois fazem parte e passaram, no caso de naufrágios, a fazer parte da região em que afundaram. E dessa forma, em vários países, promovem a conservação do local, tanto das estruturas como da vida marinha. Muitos desses pontos de mergulhos são parques marinhos protegidos. E diferente do que muitas pessoas pensam sobre o turismo assombrado de modo geral, é que apesar dessa energia negativa que ocorre nesses locais, não são necessariamente lugares ruins de visitar. Estamos falando do mergulho. Muitos desses locais, as águas são transparentes, a visibilidade, ou seja, a distância que se vê embaixo da água, muitas vezes tem a mesma nitidez do que se vê na superfície. E dessa forma, não são locais escuros, são locais claros, com fácil visibilidade, mas apenas contêm uma história trágica.